Olá, seja bem-vindo e bem-vinda! Mundo UFG está no ar. Olha, pessoal, de acordo com um levantamento do jornal Folha de São Paulo, desde que os casos de Covid-19 começaram a diminuir, a procura por reprodução humana assistida, por métodos para se conseguir ter filhos dessa forma, aumentou cerca de 50% aqui no Brasil. Hoje a gente vai entender que possibilidades a medicina oferece atualmente e vamos conhecer também o laboratório da UFG que presta esses serviços a condições muito mais acessíveis do que são oferecidas no mercado. É um serviço de extensão do Hospital das Clínicas da UFG. Isso e muito mais você confere a partir de agora no nosso Mundo UFG. Vou começar com a minha autodescrição para o nosso público cego ou de baixa visão. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos castanhos escuros, estou usando hoje uma blusa sem manga no tom de lilás e uma calça jeans claro. O professor Diego Barbosa está aqui comigo fazendo a interpretação para Libras. Bem-vindo, professor! Ele é coordenador do Labitave, o Laboratório de Tradução Audiovisual Acessível. O professor tem pele branca, cabelo curto de cor castanha, olhos castanhos e barba cheia. O professor está usando uma camisa social preta. Antes de a gente falar sobre reprodução assistida, eu quero te convidar para seguir a TV UFG nas redes sociais. É que por lá a gente sempre divulga tudo que vai ser conversado aqui no Mundo UFG, para você ficar por dentro, poder participar, mandando perguntas ou seus comentários também. Então é só buscar a gente lá. E no Facebook, YouTube e Twitter tem a transmissão ao vivo dos programas, se você quiser assistir pelo celular. E a TV UFG tem um aplicativo próprio, você pode baixar no smartphone pela Play Store ou então escaneando o QR Code que a gente sempre coloca aqui na tela. Pelo aplicativo também dá para nos assistir, dá para ver ao vivo o que a gente tem na programação e também tem um espacinho lá para você mandar a sua mensagem, uma sugestão de pauta, enfim, fica à vontade para participar aqui da programação. Bom, vamos falar então de reprodução assistida, fertilização in vitro e muito mais com os nossos convidados que eu vou apresentar agora para vocês. Bem-vindos! Estão aqui com a gente Mário Aprobato, coordenador do LAREP, o Laboratório de Reprodução Humana do Hospital das Clínicas da UFG. O Dr. Mário é especialista em reprodução assistida aqui em Goiás. Bem-vindo, professor, tudo bem? Boa tarde, Letícia, boa tarde aos ouvintes e telespectadores. É um prazer participar com vocês e trazer um pouquinho do nosso trabalho aqui na UFG e a assistência prestada a essa população aí que sempre tem nos prestigiado e procurado o centro de reprodução. Trabalho muito bacana. Professor, vamos começar com a autodescrição, por favor? Sim, bom, eu sou moreno, claro, estou usando uma camisa azul, com gravata. Nesse momento não estou usando óculos. Atrás de mim tem uma parede com cortina vertical. Estou sentado na poltrona preta aqui para falar com vocês. Excelente. A gente recebe também Alexandre Moraes, professor da Faculdade de Medicina da UFG e especialista em reprodução assistida. Bem-vindo, professor Alexandre. Tudo certo? Tudo bem, boa tarde, Letícia, boa tarde, ouvintes. Eu sou Alexandre Moraes, sou professor lá também, junto com o professor Mário, no Laboratório de Reprodução Assistida do Hospital das Clínicas, né? É um projeto de extensão, como você comentou, e muito importante ali para a gente trabalhar, e muito gratificante trabalhar com esse público, ajudando os casais ali a realizar um grande sonho, que é ter um filho. Eu tenho 1,80 m, tenho pele branca, tenho cabelo curto, preto, né? Estou vestido de uma camisa social e estou no quarto do meu filho mais velho. Ali atrás tem uns troféuzinhos que ele ganhou quando fazia karatê e basquete. Muito bom. Bom, professor Mário, queria começar mais amplo primeiro, para a gente saber como é que está o cenário hoje da reprodução assistida. Que possibilidades que existem, principalmente aqui no Brasil, hoje em dia, para os casais que querem ter um filho, mas têm alguma dificuldade, por algum motivo? As perspectivas são muito semelhantes aos países desenvolvidos,
até um tempo atrás, essas tecnologias se limitavam a alguns centros internacionais e uns poucos no Brasil. Hoje, no ponto de vista das clínicas particulares, tem muitos centros no Brasil disponibilizando essas técnicas. O que precisa, eu acho que precisa aumentar ainda são o acesso das universidades. Porque como é um processo muito caro e tecnicamente bem elaborado, né, requer uma equipe bem treinada, e como as universidades geralmente não têm isso, ficaram poucas universidades brasileiras a oferecer essa tecnologia para a população. Então, eu acho que o Brasil está bem no cenário internacional, porém, as universidades precisam arrumar uma forma de entrar nessa área, né? E não deixar apenas nas grandes universidades brasileiras, como a Universidade de São Paulo, né? Então, eu acho que a UFG está de parabéns, né? É uma das poucas universidades brasileiras que oferece essa tecnologia para os pacientes. Como é muito caro, né, professor? Se não tem essas possibilidades, acaba ficando uma coisa muito restrita para quem tem mais dinheiro, né? Porque ainda é muito caro, né? Sem dúvida. O que a gente pôde fazer? A gente teve um trabalho intenso durante muito tempo, né, para adequar esses exames e tratamento para os pacientes de baixa renda. Então, o projeto de extensão da UFG foi desenhado para que paciente de baixa renda pudesse ter acesso. E são um dos poucos do Brasil. Então, eu acredito que hoje, mesmo paciente de baixa renda, é possível que elas tenham acesso à tecnologia, porque houve uma redução muito grande das despesas. Uma outra coisa boa também que a gente conseguiu foi que as empresas internacionais, e hoje tem 2 ou 3 no máximo, que oferecem os medicamentos, e esses medicamentos realmente são caros, que são hormônios, se sensibilizasse e fizesse desconto para os pacientes das universidades, em particular a nossa aqui, né? Então, os pacientes, quando pegam uma receita da UFG, aqui do hospital, elas têm um desconto importante nas receitas, e que os particulares não têm. Então, além da ajuda que a gente tem prestado aqui no centro, também as empresas internacionais, da Alemanha, americana, francesa, têm nos ajudado também. Doutor Alexandre, não só nesse projeto da UFG, mas em geral, qual que é a taxa de eficácia hoje da fertilização in vitro? Ela vem se avançando, né, em funcionar de fato quando a gente faz o procedimento? Como que está essa porcentagem hoje? Bom, Letícia, vai depender da técnica que foi utilizada, né? A reprodução assistida, a gente conhece tem 2 modelos de técnica, que é as de baixa complexidade e de alta complexidade. A de baixa complexidade são coito programado, inseminação intrauterina, e a que você citou, que é a fertilização in vitro, é uma técnica de alta complexidade que a gente consegue realizar ali também no laboratório de reprodução assistida da UFG. As taxas de sucesso vão depender muito também do contexto da paciente, da idade da paciente, da causa que levou à infertilidade. Mas a gente tem, num bom cenário, taxa de gravidez em torno de 30% e 40% em cada. Acho que a gente teve um A problema. fertilização in vitro, no caso, ela ainda tem. Voltou, professor, pode continuar. Bom, a fertilização in vitro, no caso, ainda tem algumas outras possibilidades, porque a partir do momento que você faz a fertilização, muitas vezes você tem embriões excedentes que podem ser congelados. E esses embriões são transferidos em um momento para frente. Então, hoje a gente até fala muito em taxa de gravidez cumulativa. O que quer dizer? Ela fez o tratamento, congelou os embriões, e esses embriões são transferidos em momentos sequenciais. Então, a taxa de gravidez cumulativa, aí ela começa a encostar em 60%, 70% de chance, porque você fez mais vezes aquela transferência de embrião. Uhum. E tudo isso, a paciente
Travou de novo, né? Agora voltou. Voltei? Voltou. Tudo isso a paciente, essas possibilidades que eu citei são possíveis de serem realizadas lá no nosso projeto de extensão, que foi um sonho realizado pelo professor Mário. Muito bom. Professor Alexandre, o senhor comentou, depende da causa de infertilidade, né? Quais as principais que a gente tem hoje? Quais os principais motivos que levam à dificuldade para engravidar? Pois é, acho que o principal motivo infelizmente, a idade da paciente, né? Então, nós temos hoje, as mulheres, elas nascem já com todos os gametas e ela vai gastar esses gametas durante toda a vida reprodutiva dela. Então, com o passar da idade, essa dificuldade de oferecer gametas em quantidade e qualidade suficiente vai se tornando cada vez pior. Isso fica mais sério quando se aproxima dos 37 anos de idade e fica pior quando chega aos 40 anos de idade. Então, um dos fatores que impacta na fertilidade é a idade da mulher. Os homens também metade das causas de infertilidade são relacionadas às mulheres, outra metade relacionada aos homens. Tanto que a gente fala em tratamento do casal. Outras situações relacionadas à mulher, nós temos os fatores tubários, então você tem doenças como a endometriose, que ficou muito evidente no mês de março, que era o mês da endometriose, né? A endometriose, as doenças inflamatórias pélvicas, a própria laqueadura, né? Que a paciente ligou as tubas e depois se arrependeu, né? Que queria continuar aumentando a família. As causas uterinas, né? E as causas ovarianas. Então, alguns pacientes têm dificuldade de engravidar devido a alguma condição ovariana. Em relação ao homem, nós chamamos de fator masculino. Então, a gente analisa também o gameta masculino, o espermatozoide, e a quantidade desse gameta é importante para a gente definir qual a técnica de reprodução assistida que iremos utilizar. Então, assim, o que é feito no laboratório de reprodução assistida, no primeiro momento, a gente faz tudo isso. Faz uma boa história clínica, um exame físico e a solicitação de exames laboratoriais para investigar essas situações. Então, a gente avalia o útero, a tuba uterina e o ovário da paciente e as causas masculinas do homem. É isso. Perfeito. Doutor Mário, como que funciona no laboratório da UFG? Quantos pacientes vocês já atenderam, ou em média, quantos vocês atendem? E se alguém estiver nos assistindo e ficou interessado, como é que pode procurar? Você tem que dividir em duas partes, né? O atendimento do centro, a gente usa a logística do SUS. Então, postos de saúde do país todo vão no médico, no posto de saúde, vamos dar um exemplo aqui, lá no Pará, por exemplo. Aí consulta com o médico, ele detecta que ela realmente precisa de um tratamento de alta complexidade, ou pelo menos deveria, e aí encaminha essa paciente para o assistente social do posto ou que ela está sendo atendida, e a assistente social liga no 0800 de Goiânia. Esse que é o fluxo de chegada ao centro, né? Lembro aí, peço, né, a gente tem tentado ajudar com que isso seja feito da melhor forma possível, de que o encaminhamento ideal é que seja feito o casal, né, ou os cônjuges, porque às vezes encaminha só uma mulher, aí o marido não é encaminhado, a gente precisa examinar o marido também. Então, esse é o fluxo de chegada até o centro. Uma vez chegada ao centro, ela vai fazer os exames e, detectado o problema dela, feito o diagnóstico, e aí entra numa fila para aguardar, né? A capacidade de atendimento do centro, o centro é um centro de médio porte. Como nós temos hoje 3 staffs com capacidade de acompanhar os casos e 2 residentes, mais um staff, e os residentes de geral. Mas com essa equipe e as biométricas que nós temos, que são 3, mais as externas que prestam serviço,
a gente tem uma capacidade, segundo a quantificação feita pelo serviço europeu, e a gente segue ele, de até 30 ciclos por mês. Cada staff 10, um 10 de outro, 10 de outro. Então, de tal forma que a gente é possível fazer por ano, teoricamente, até 360, com dezembro caindo um pouco, né? Uns 330 ciclos por ano. Isso é a meta. Agora, por exemplo, na pandemia, nós tivemos uma notificação do OHC para que a gente pudesse reduzir para 30% essa capacidade. Então, nós ficamos com 30% desse topo. E o que a gente tem esforçado agora é para a gente voltar para próximo desse teto, né? Como é o único centro que tem no Centro-Oeste, obviamente vai ficar ficar subcarregado. A população geral tem uns 15% de pessoas com dificuldade em engravidar, então mais ou menos 10% da precisar de desfertilização assistida, o volume é muito alto, né? Então, a gente está acabando acumulando uma fila, né, para que possa ser atendida as pacientes. Professor Alexandre, tem uma data mínima, um tempo mínimo para o casal precisar de uma ajuda médica? Olha, por exemplo, já tentamos tanto tempo, tantos anos, tantos meses, agora realmente precisa de uma ajuda médica. Ou não existe essa fórmula exatinha assim? Sim, existe. Na verdade, a gente considera um casal infértil quando ele está tentando engravidar por um ano, né? Abaixo dos 35 anos de idade, a idade da mulher, né? Entre os 35 e 40 anos, a gente considera 6 meses. E acima de 40 anos, a gente considera que deve começar a investigação imediato. Então, o tempo é esse. O tempo, assim, ficou tentando um ano, não, abaixo de 35 anos de idade, não engravidou, tem que procurar o atendimento, pelo menos para fazer a investigação, né? Então, esse um ano foi definido em trabalhos, isso chega àquela prevalência que o professor Mário comentou. Então, depois de um ano, 15% dos casais não conseguiram engravidar. Então, essa é a nossa população que a gente trabalha ali no centro de reprodução. Então, existe sim. E, doutor Alexandre, eu queria ouvir mais algo de relato mesmo do senhor, vou pedir para o outro professor falar para a gente também, do que vocês percebem da importância desse trabalho, né? Imagino que vocês trazem alegria para muita família, né? Como que é o dia a dia lá? Olha, Letícia, é muito bom. E você fez essa pergunta exatamente no bom dia, né? Porque hoje de manhã passaram 2 pacientes lá, que fizeram uma paciente com 34 anos de idade, e ela fez o tratamento com a gente, começou o tratamento em novembro do ano passado, fez a transferência de embrião, transferiu 2 embriões, e os 2 embriões pegaram, e nós estávamos hoje de manhã fazendo ultrassom de 12 semanas dos gêmeos, né? Então nós temos... E a outra paciente foi uma paciente nessa situação que eu comentei antes. Ela fez a primeira fertilização in vitro em 2019, aí ela guardou os embriões, aí em 2020 nós transferimos o embrião para ela, ela não engravidou, 2021 ela transferiu o embrião de novo, não engravidou, e agora 2022 nós estávamos fazendo ultrassom novamente, com 12 semanas de gestação, estava lá o embriãozinho com a placenta bonitinha, grudadinho, com um grande sucesso de ir para frente. Eu tenho uma experiência pessoal também, eu tenho ela deixa eu falar isso, né? Eu tenho uma irmã que eu ajudei no tratamento dela, ela engravidou aos 41 anos de idade, né? Teve 2 embriões, eu transferi um embrião, ela teve, com a graça de Deus, ela conseguiu engravidar e já está com a Luara, que é a minha sobrinha, já está com 3 meses de vida aí. Então, assim, quando a gente, tanto dentro da vida diária do médico, quanto também na nossa vida pessoal, a gente vê a mágica que é essa área e ver quanto é importante a gente oferecer esse tratamento, porque nós estamos oferecendo sonho, família, nós estamos construindo famílias junto com aquelas pacientes. Então,
para mim é muito gratificante. Eu agradeço sempre a Deus por ter chegado a poder ajudar as pessoas dessa forma. Doutor Mário, algumas dezenas, pelo menos, de nenéns que o laboratório da UFG já ajudou a trazer ao mundo, como que é? Eu acho que, se vocês estiverem lá para conversar um pouco, né, essa história da caminhada para ajudar os pacientes lá, eu acho que dá um livro de poesia, realmente, mas dramas também. Poesias e dramas, né? Dramático com as pacientes, porque elas ficam esperando e nem sempre o planoteste, né, o beta-HCG bem positivo, nem sempre. Então, esse período de tratamento é muito bonito, né? E as cartas também de agradecimento. A gente tem um quadro lá, um dia você pode ir lá, caso não tenha ido ainda, você vai ver que tem um quadro lá muito grande, né, de cartinha, de foto, de mães agradecendo, né? Algumas TVs nacionais já tiveram em contato conosco várias vezes, então teve reportagens nacionais sobre o centro já, e isso é muito gratificante. Você começar da estaca zero, né? Quando você pega alguma coisa já pronta e vai trabalhar, é uma coisa. Agora, você pegar uma situação, quando a gente chegou aqui em Goiânia, que não tinha nada, né? Era uma salinha muito pequenininha, de 3 metros por 2 metros, uma salinha muito pequena realmente, até chegar no ponto que o centro chegou, é uma caminhada bem longa e, obviamente, contou com inúmeras ajudas de vários setores, né, da universidade, né? E a gente nunca pode esquecer também que as informações chegam de professores de outras universidades também. A universidade tem uma característica, Letícia, que é muito bonita, né? É que você faz cursos nesse mundo afora aí, e tem gente que passa informações para você, te ensina de forma, digamos assim, bem gratuita, né? Não tem alguns setores eles simplesmente te cobram muito caro para te ensinar alguma coisa. Agora, a gente teve muita sorte de ter encontrado pessoas espetaculares, de mais alto gabarito, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, recentemente, onde esse equipamento já foi divulgado pela FGV, veio da Áustria, né, no Congresso da Áustria. Então, realmente, é um livro bem grande para ser discorrido sobre o que aconteceu lá até hoje, sem dúvida. Muito bom. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse equipamento, que é a novidade aqui no HC. Por enquanto, professor Alexandre, te agradeço muito, me despeço por aqui do senhor, mas o Mundo UFG está sempre aberto para te receber. Obrigada, viu? Tá bem, obrigado, Letícia. Até mais. Boa tarde para todos. Obrigado. A gente continua daqui a pouquinho com o professor Mário. Professor, licença só um segundinho, vou chamar o intervalo aqui bem rápido. Daqui a pouco a gente está de volta, então não sai daí. Vamos continuar tirando dúvidas sobre reprodução assistida e conhecer melhor o Laboratório de Reprodução Humana da UFG. Até já. Mundo UFG já está de volta, a gente está falando hoje de reprodução assistida. Estou aqui agora com o Diogo Marques, bem-vindo, Diogo. Ele é integrante do Labitave, está fazendo a nossa interpretação para Libras. Ele é um homem de pele parda, tem cabelos castanhos escuros, olhos da mesma cor, estatura média e não tem barba. O Diogo está usando uma camisa social preta e óculos de grau com armação azul. Quero te convidar para seguir a TV UFG nas redes sociais, para acompanhar a nossa programação, ficar por dentro do que a gente conversa aqui. É só buscar por @TV UFG. Você pode fazer a mesma coisa pelo nosso aplicativo, que você baixa na Play Store, ou então pelo QR Code que a gente sempre coloca aqui na tela. Bom, em fevereiro, pessoal, o Laboratório de Reprodução Humana da UFG, sobre esse que a gente está falando aqui, né, no Mundo UFG, ele conseguiu adquirir um equipamento super interessante que avança bastante nos serviços prestados. Vamos conferir na reportagem e depois a gente conversa mais um pouco com o professor.
A Workstation, ou estação de trabalho, é um equipamento que ajuda a garantir que os embriões manuseados no LabRap estejam em um ambiente que seja o mais parecido possível com as condições presentes no corpo humano. A UFG foi a primeira universidade do Brasil a garantir essa tecnologia. Antes da implantação da Workstation, era utilizado um aparelho menor, capaz de atender apenas uma paciente por vez em cada etapa do processo de congelamento de embriões. Agora é possível atender até 3 pacientes simultaneamente e realizar etapas diferentes ao mesmo tempo. O laboratório atende cerca de 360 pessoas por ano. Só em janeiro de 2022, no LabRap, foram mais de 150 consultas e 120 exames de ultrassom. O Centro de Reprodução Humana é um projeto de extensão da UFG, que garante que as pacientes possam ter acesso aos procedimentos de maneira mais acessível. Enquanto em clínicas que fazem os procedimentos, o tratamento custa entre 20 a 25 mil reais, no LabRap a redução é de 80%. Com o aparelho veio destaque em publicações científicas. Já são mais de 100 pesquisas relacionadas ao tema. Além disso, pesquisas relacionadas com o aparelho de alta tecnologia são publicadas em revistas de âmbito internacional. Bom, professor Mário, conta pra gente como é que foi o processo para conseguir adquirir esse equipamento, né? A Ana Cléma já contou um pouco pra gente na matéria, mas queria te ouvir. O que muda agora com ele lá no laboratório? A aquisição desse equipamento lembra uma coisa muito importante, que o acesso à informação e a formação de qualquer professor ou pesquisador passa obrigatoriamente por acesso, né, internacional, muitas vezes em países longe, né? Num congresso que a gente teve na Europa, em Viena, na Áustria, uma empresa europeia estava expondo lá essa Workstation. E eu conversei com o Gesiel, na época, ele era o reitor, né, de pesquisa, e falei, olha, nós temos um equipamento que poderia ajudar as pacientes no atendimento delas aqui na UFG. Aí ele conseguiu adquirir esse equipamento e instalou, depois de uma série de eventos dos mais interessantes, depois você pode mostrar isso aí, para pegar um guindaste para poder transportar isso para o terceiro andar, abrir uma parede em cima, fazer adaptação de espaço. Então, foi uma odisseia aqui para poder colocar esse equipamento lá dentro. E a hora que estava transportando pelo guindaste, o engenheiro falou que o piso podia não aguentar o peso dele e ceder para o terceiro andar. Você imagina a preocupação aí que eu suspender, ir atrás do pessoal do CEGEF que tinha feito a infraestrutura lá para ver se aguentava o peso. Enfim, acabou, nós instalamos ele lá e com a instalação a gente pôde ter um ambiente de manuseio do embrião maior do que o que tinha lá. Que o ambiente, em geral, do laboratório segue o conceito de sala limpa, né? O número de partículas do ar, a temperatura, a umidade, são tudo controlada por um motor, né? que controla todas esses parâmetros aí exigidos pela vigilância sanitária, ou a Anvisa, não só no Brasil, como também em outros países. E essa Câmara, ela, além desse ambiente, ela restringe mais ainda, fica mais rigoroso ainda, o ambiente que o embrião é manuseado. Então, agilizou, sem dúvida, o manuseio desses embriões, com uma série de vantagens. O embrião, por exemplo, quando você tira ele da incubadora, né, e vai trabalhar com uma fertilização, ele fica exposto ao ambiente que lá dentro é restrito, mas não é como um útero, por exemplo, que tem todo um parâmetro humano, né, que é muito difícil você conseguir fora do útero. Mas essa incubadora imita esse ambiente o mais próximo que é possível hoje na atualidade. Então, digamos assim, 15 anos atrás nós não tínhamos isso. Então, à medida que o tempo avança,
é preciso fazer investimento, às vezes considerável. Vocês imaginam quanto custa, né? Você ir num congresso desse, né? Assistir às aulas, discutir com pesquisadores do resto do mundo afora aí. Então, são procedimentos caros, né? Que, graças a Deus, a gente tem trazido para cá e colocado à disposição das pacientes que são atendidas aqui na UFG. Professor Mário, eu imagino que o laboratório também esteja nessa rota, como o senhor comentou, de discussões científicas, né? Eu queria ouvir sobre isso também, como é que ele ajuda na formação de médicos, de especialidades diferentes também, e na pesquisa. Letícia, essa parte é uma parte que a gente sempre teve o cuidado, né? E isso depende muito do perfil de cada professor. Tem perfil de professor que gosta de dar aula, lá no hospital tem perfil de professor que gosta mais de operar, e tem perfil de pessoa que vai fazer pesquisa também. Se você pegar os trabalhos produzidos lá, você vai ficar surpresa com o número disso aí. Eu, pessoalmente, fiquei surpreso também, porque uma vez eu tive na Universidade de Michigan, fui lá como professor visitante, e tive curiosidade de pedir o currículo vitae dos professores que estavam lá na universidade. Então, a 8ª Universidade Americana, que tem produção altíssima. Mas vi que os currículos aqui não perdiam para eles, né? Nós temos mais de 100 trabalhos publicados hoje. Então, pude ver que a gente tem uma posição boa em relação aos pesquisadores internacionais. A gente teve, desde o início do trabalho, desde o início do laboratório, uma série de cuidados. A gente tinha um biotério, hoje nós não temos mais, mas a gente tinha um biotério que a parte experimental que não pode ser feita em humano era feita, né, em coelhinhos, rata Wister, coelhinho Nova Zelândia. Então, teve muita produção científica nesse período daí, né? Trouxemos muita coisa da Universidade de São Paulo para cá também. E hoje a gente tem uma estrutura que atende mestrando, doutorando, né, residência médica. Provavelmente a UFG deve ser um dos primeiros do Brasil a ter residência médica em reprodução assistida. Tem fellows, né, que aqui na UFG é chamado TAVs, treinamento avançado. Então, tem o sexto ano, o internato que passa por lá, residentes de vários serviços de Goiânia e das capitais de outras cidades passam por lá. Então, um volume muito grande de alunos que estão usufruindo dessa estrutura que foi colocada à disposição da comunidade. A enfermagem passa por lá também. Hoje eu estava conversando com alguns professores da enfermagem, né? E, obviamente, ainda pode oferecer mais ainda. Por exemplo, você não falou ainda, mas a gente tem um equipamento lá que talvez seja uma das raras universidades que tem, que é o time-lapse. O time-lapse é mais sofisticado ainda do que essa workstation que está lá, né? Ele permite, por exemplo, o pessoal da embriologia, da curso de medicina, odonto, todo que vê embriologia lá no ICB, vê o desenvolvimento embrionário desde a fertilização até o momento que é transferido o embrião para o útero. Então, a gente tem o laboratório, não dá para colocar todo mundo lá, mas tem uma estrutura que leva a imagem e os filmes dos embriões até uma sala adjacente, fora do laboratório, de tal forma que se você sentar na sala lá, é possível se acompanhar o que está acontecendo dentro dos microscópios, dentro do laboratório. Isso se chama um sistema time-lapse. Então, tem muita coisa. Até o Edivar esteve lá, com alguns pró-reitores, tentando articular isso aí, né, para poder fazer com que esses investimentos retornem para o máximo número de pessoas possível, né? O que eu acho que precisa ainda fazer como você disse, que o patamar de pesquisa precisa ser elevado o máximo possível. Uma pesquisa tem pesquisa simples, tem intermediária, tem serviços dos mais sofisticados, né? Então, eu acho que a gente tem que lutar sempre para que as pesquisas sejam no patamar mais elevado possível, com estatísticos da universidade apoiando, né? Gerente de pesquisa, a Unicamp mandou uma gerente de pesquisa da Unicamp, ficou conosco lá um período. Então, fiquei surpreso como a Unicamp faz concurso para gerente de pesquisa. Nós não temos essa funcionária aqui ainda. Então, eu acho que está cumprindo o papel para qual foi desenhado, né? Mas tem um longo caminho. Espero que
continue, né, com esse caminhado, não só a reprodução, como outros centros aqui na FIGEA também, para que a gente devolva à comunidade, né, o imposto do povo, que isso é tudo pago, o imposto da população brasileira, às vezes dinheiro sofrido lá da população, né, possa retornar para eles aquilo que está sendo investido. Ótimo. Professor, para a gente ir terminando o nosso papo, posso tirar algumas dúvidas com o senhor? Dúvidas de quem talvez queira fazer fertilização in vitro ou outro procedimento tenha? Queria começar perguntando para o senhor, por exemplo, a gravidez de quem busca alguma reprodução assistida, os riscos dessa gravidez são os mesmos de uma gravidez tradicional, digamos assim? Ou tem alguma especificidade? Muito pouco diferente de uma gravidez normal. Poucas diferenças. O que se tem que lembrar é que as pacientes que têm procurado a reprodução humana, ela já tem um problema. Como ela tem um problema, ela não é uma garota, por exemplo, de 25 anos, jovem, que é o padrão, que é um padrão geralmente que ocorre nessas pacientes, né? Lá chega, por exemplo, a média de idade que procura o centro é 38, 37 anos, né? Então, elas já vão lá numa faixa etária que não tem mais aquela saúde que uma paciente que tenha 25 anos, 30 anos, por exemplo, né? Também alguns têm doenças, né? Por exemplo, endometriose, pegou a infecção nas trompas, estão com lesão na trompa, tem um fator uterino. Por exemplo, tem uma paciente que tiraram o útero dela numa cidade do interior aí, e ela ficou sem útero. E nós tivemos que usar o útero da mãe dela, para poder transferir os embriões dela. Então, foi fertilizados os embriões e nós transferimos para a mãe dela. E a mãe dela tinha 53 anos de idade. Então, estava um pouquinho obesa, teve que perder o peso um pouco. Então, as condições da fertilização assistida não são exatamente a mesma de uma gestação de uma jovem de 25 anos, 28 anos. Tá? Mas, de um modo geral, os riscos são muito parecidos com uma gestação normal. Certo. É mito ou verdade que quem toma anticoncepcional por muitos anos tem dificuldade de engravidar depois? Contraceptivos orais dificilmente tem algum problema de você ter efeito na fertilidade. Parou a pílula, você volta à sua fertilidade normal, tá? O que se discutia muito era colocar DIU em jovens, adolescentes, tá? Isso passou por uma etapa. Hoje tem muitos autores que acham que mesmo esses procedimentos um pouquinho mais invasivos, vamos chamar assim, se é que colocar um DIU no útero é um pouco invasivo, tenha sido utilizado normalmente. Então, não é verdade que a pessoa ter contracepção vai ter lá. Agora, preciso lembrar também, Letícia, que tem algumas contracepções que têm que ser muito pensadas antes de você fazer. Exemplo, ligar as trompas de uma paciente jovem. A paciente está lá com 25 anos, que estou bem, de repente a família não vai bem, ela separa e ligou as trompas, né? Então, ela não tem mais acesso à fertilização normal, tá? Porque ela ligou as trompas dela. Ou o marido fez vasectomia. O marido foi vasectomizado e aí quer um filho, dá um trabalho danado para poder você tratar essas pessoas que fez contracepção, né? E depois mudou de ideia, que é mais filhos, né? Mas a reprodução assistida tem proposto soluções para esses casos, muitas e muitas vezes, com sucesso, né? Não só lembro desses casos também, por exemplo, antes da fertilização assistida, um casal homoafetivo não podia ter filho, né? Então, hoje, um casal homoafetivo é possível pegar o óvulo de uma, fertilizar, colocar dentro do útero. Então, abriu um leque, assim, muito importante para constituir família. Uma coisa que não foi focado aqui, mas é que eu acho importante, Letícia, a carga genética da gente, não só para estabelecer a cor da pele, entendeu, dos olhos, como a gente fala e assim por diante, mas ela tem uma força para poder constituir uma família impressionante. Então, você ter uma família, a perpetuação da espécie está escrito nos cromossomos dos seres humanos, como em todos os animais, de tal forma que o casal, para poder ter um filho, dispõe de um esforço fantástico, né? Que não se dispõe para muitas coisas. Então, ter família, né?
é uma coisa extraordinária. Quem tem filhos é que sabe o tanto que tem valor, o que a mãe não faz por um filho, gente, né? Então, eu acho que esse papel, né, o Centro de Reprodução Humana está contribuindo. Com certeza. Doutor Mário, muito obrigada, viu, pela conversa, por ter tirado as nossas dúvidas. Parabéns pelo trabalho e depois quero ir aí no laboratório pessoalmente para fazer uma matéria também. Obrigada. De nada. Finalizando, eu queria agradecer ao pessoal da universidade, em especial na pessoa do Odivar, né, e do pró-reitor que sempre nos acompanhou nessa jornada aí, principalmente nos últimos anos, né? Muito obrigado a essa turma aí que tem nos ajudado muito. E também o Hospital das Clínicas, né? O HC, com toda a dificuldade que luta, tem nos ajudado, sem dúvida, com apoio, né? Para que a gente possa atender as pacientes. Muito obrigada, professor. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom, o professor mencionou o HC, gente, e os serviços prestados pelo Hospital das Clínicas são diversos. Vamos conhecer agora a parte oftalmológica, né, em que oftalmologistas prestam serviço pelo SUS para a população. Você conhece o CEROF da UFG? CEROF é o Centro de Referência em Oftalmologia da Faculdade de Medicina da UFG. Ele oferece consultas ambulatoriais em oftalmologia geral e em diversas subespecialidades como catarata, retina, plástico ocular, oncologia, neurooftalmologia, oftalmopediatria, genética ocular, estrabismo, entre outras, além de realizar cirurgias nestas áreas. As consultas de oftalmologia geral são disponibilizadas para a Secretaria Municipal de Saúde, a SMS de Goiânia, que é responsável pelo agendamento dos pacientes, conforme o número de vagas e horários oferecidos pelo CEROF. Depois da primeira consulta é que são agendadas as consultas das subespecialidades. O CEROF funciona no Hospital das Clínicas da UFG, no setor universitário. Seu atendimento é das 8 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta. Mais informações no telefone 3269-8278. Intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente muda um pouquinho de assunto, vamos conversar sobre educação. Até já! Estamos de volta. Olha só, o ensino da cultura afro-brasileira e indígena nas escolas, na educação básica, está previsto em lei. Uma pesquisadora aqui da UFG resolveu fazer isso de forma lúdica, com alunos da educação infantil, bem pequenininhos mesmo. A gente vai conferir na reportagem. Desde a Lei 10.639 de 2003, é obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira. Anos depois, em 2008, a Lei 11.645 colocou também as contribuições indígenas. Tudo isso faz parte da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, a educação das relações étnico-raciais é justamente para educar esses sujeitos numa perspectiva humanizadora, pensando no outro como semelhante e diferente ao mesmo tempo. Mas qual o melhor jeito de conversar sobre isso com crianças tão novas, sendo que algumas ainda nem começaram a falar? A gente não pode esperar uma manifestação de discriminação flagrante. Porque se a gente está trabalhando com sujeitos que às vezes nem verbalizam, se a gente for esperar uma manifestação flagrante, muito provavelmente esse assunto ele vai passar batido. Ou seja, esperar um caso de racismo acontecer na sala de aula ali para fazer alguma coisa. Exatamente. A gente não vai esperar que isso aconteça para poder fazer algumas intervenções. Como é que essas crianças, já no estabelecimento ali das primeiras relações verbais, das primeiras relações gestuais, lá de toque, né, de conversa, como é que a gente pensa essas questões com as crianças? Nós precisamos trazer isso. E daria para fazer isso, por exemplo, na hora de contar uma história com fantoches, usando
indígenas, usando negros? Sim. Seria uma forma. Exatamente. Pensar que lugar esses personagens ocupam nas histórias também é importante, né? Porque ao longo da história você vai encontrar alguns livros que têm personagens, mas eles estão colocados de maneira pejorativa, vexatória. A gente pensar em histórias com personagens indígenas, africanos, teatros que possam trazer um pouco dessa história, dessa cultura, trabalhar com todos os elementos da cultura que a gente tiver acesso. Então, instrumentos musicais que venham, que tenham origem nessas culturas. A gente vai trazendo tudo isso para que as crianças compreendam que esses instrumentos, essas histórias, essas lendas, elas não estão só lá, muito longe, elas fazem parte da nossa cultura também, elas fazem parte de nós. E aí, compreendendo, então, a semelhança e a diferença em cada um, a gente vai educando as relações. Sem precisar falar de discriminação necessariamente, sem precisar falar de preconceito necessariamente. Claro que se tiver o tema, se tiver a necessidade, a gente vai discutir. Mas a ideia não é focar só nisso, é pensar numa perspectiva de relação mais ampla. Tabita pesquisou no mestrado da Faculdade de Educação da UFG como é, na prática, nas escolas, essa educação étnico-racial prevista no papel, na lei. Como é que você fez para fazer essa análise, professora? Foram 4 instituições de ensino aqui de Goiânia, da rede pública, né? Isso, exatamente, de educação infantil. Então, nós fizemos todo um mapeamento pensando em distribuir melhor essas instituições, não ficar localizado só um espaço de Goiânia. Acionamos as coordenadorias regionais de educação, que são quem acompanha o trabalho pedagógico. Pedimos sugestões dos apoios técnico-professores que acompanham as instituições, para que eles sugerissem CMEs ou SEIs que tivessem um trabalho relevante nessa temática. E aí nós pedimos eles para responder esses apoios, para responderem alguns questionários também, para saber a concepção deles, afinal eles trabalham com o coletivo de professores de cada instituição. As instituições que participaram da pesquisa disponibilizaram para a pesquisadora relatórios mensais e projetos. Cada professor também respondeu um questionário. Alguns dos principais resultados foram perceber que a rede tem sim um trabalho relevante, interessante nessa perspectiva. Há um esforço coletivo significativo para que essas atividades aconteçam. Nós temos profissionais com muita consciência crítica com relação ao tema e a gente percebe nos projetos político-pedagógicos que nós acompanhamos de cada instituição uma preocupação na discussão também da relação com a família. A gente precisa pensar a discussão das relações étnico-raciais por essa via, né? Pensando na família. Apesar dos pontos positivos, as dificuldades também existem. Problemas na formação dos educadores. Alguns profissionais que ainda precisam de um processo de formação, que ainda compreendem que precisam esperar uma discriminação acontecer para desenvolver o trabalho, que tem alguns conceitos, algumas concepções que não dialogam muito com essa perspectiva humanizadora. Tem alguns profissionais assim, alguns profissionais que alegam que não tiveram acesso à formação com a temática, nem no ensino superior, na formação inicial e nem na formação continuada que recebem na rede. Então a gente precisa pensar nessa perspectiva formadora, né? O poder público tem que pensar um pouco sobre isso. Problemas na relação com as famílias dos alunos. O que acontece é que a gente precisa pensar principalmente na representatividade. Como é que os diferentes sujeitos estão representados dentro dessa instituição? Como é que essas famílias estão inseridas? Porque as famílias trazem as referências étnicas dessas crianças. Então, elas precisam ser trazidas muito mais para dentro da instituição. Quanto mais, melhor. E falta de materiais. Livros, fantoches, instrumentos musicais, materiais, recursos pedagógicos para o trabalho com a temática. Realmente é muito difícil, o mercado não oferece tanto e quando oferece é um custo bem elevado. Então, para o professor investir é alto custo e o poder público precisa investir. Eu, como professora da rede,
né, tenho percebido todo um movimento na tentativa, né, de adquirir livros com essa temática para as instituições, mas a gente precisa ampliar mais. Outra coisa que fica evidente é que a gente precisa muito pensar em termos de rede municipal de educação, o trabalho com as crianças, principalmente com as crianças de 0 a 2 anos, que é quando é muito sutil, né? Essa relação ela é muito sutil. A quantidade maior de trabalho estava relacionada às crianças de 3 a 5 anos. De 0 a 2 anos não tinha nenhum trabalho. Todos os recursos que a gente puder pensar hoje eles são parte da nossa cultura, mas eles vieram de outras culturas, eles têm uma outra história anterior, né? Como é que essas culturas contribuíram para a gente ter o que a gente tem hoje, né? Que é uma cultura extremamente rica. Investir nesses recursos e sempre nesse movimento de valorização das diferenças. Nunca no movimento de dizer, esse é diferente de você. Não, nós todos somos diferentes, né? E cada um tem o seu valor, ninguém tem mais valor do que outro. É isso aí, muito bom. Bom, a gente muda de assunto agora. Para encerrar o Mundo UFG, vamos conhecer a empresa jurídica, a empresa júnior jurídica da Faculdade de Direito. Rodou. Você tem uma pequena empresa e precisa de orientação jurídica? A XLEG, empresa júnior jurídica da Faculdade de Direito da UFG, oferece este serviço. Cobrança extrajudicial, registro de marca, elaboração contratual, assessoria jurídica são alguns dos serviços realizados pela XLEG. A empresa existe desde 2012 e os serviços são realizados por estudantes do curso de Direito. Os atendimentos são focados em microempreendedores, empresas de pequeno porte, startups e associações. Para mais informações, acesse o site xlegjunior.com.br ou entre em contato pelo número 62 99572 8533. É isso, muito obrigada pela sua companhia, que bom que a gente teve você aqui hoje no Mundo UFG, te espero na próxima, viu? Mundo UFG é sempre de segunda a sexta. Se cuida, até mais!